O primeiro tema, João Cancelo prestes a sair para o Bayern de Munique por empréstimo, cara. E, porra, é uma coisa meio estranha porque, meu irmão, o tanto que a gente já elogiou esse tal desse João Cancelo aqui, né? É uma coisa, uma enormidade. O Yuri tava até ficando marcado uma época aí como o maior fã vivo do João Cancelo na face da terra. Tipo assim, comparava o Yuri com a mãe do Cancelo. O Yuri era pelo menos 2 vezes mais fã do Cancelo do que a própria mãe do jogador, né? Então era incrível isso. E, cara, porra, eu chamei ele de craque várias vezes, tá? Chamei de craque várias vezes. Ele, junto com o Guardiola, quase que reinventou a posição de lateral ali de uma maneira incrível, né? É meio chocante que ele tava voando na temporada passada, começou essa temporada bem e agora faz uma Copa do Mundo que ele vira a reserva do Diogo Dalot, volta pro City, perde espaço pro Rico Lewis, que é um gurizinho de 18 anos. E agora, a princípio, tá saindo por empréstimo pro Bayern de Munique. Não foi confirmado ainda, mas veio a informação de fontes bastante confiáveis, né? Então eu queria que o maior fã vivo do João Cancelo na face da terra explicasse um pouquinho sobre o que tá acontecendo e qual que tu vê as perspectivas do Cancelo no Bayern, ainda que deve ser um empréstimo de meia temporada a princípio, né? É uma situação um pouco parecida com a do João Félix, né, lá no Atlético de Madrid. Ele tem um contrato longo, né? Vale lembrar que o Cancelo renovou com o Manchester City faz um ano. Foi em fevereiro de 2022 que eles renovaram até 2027, então são 4 anos de contrato do Cancelo com o City. E como eu disse, a situação parecida com o Félix, porque os dois estão tendo problemas com o treinador, né? O que está saindo na imprensa hoje, lá da Inglaterra, é que o Cancelo e o Guardiola estão com a relação um pouco danificada e que por isso estava fazendo mal para a equipe. E aí o City decidiu facilitar a saída dele. Mas assim, cara, é estranho o que está acontecendo com o João Cancelo, porque, pô, o pessoal que lembra dos primeiros Eurocasts, o João Cancelo tava jogando pra cacete. Ele tava jogando muito, tá ligado? Ele jogou pra cacete na temporada passada e começou essa temporada jogando pra um caramba. Toda live aqui a gente elogiava ele pra caramba por causa disso. E aí, do nada, assim, tipo, cara, foi muito do nada. Ele teve uma queda brutal de rendimento. Tipo assim, pô, num jogo o cara é craque, no outro jogo o cara é um cabeça de bagre, tá ligado? Aí ele vai pra Copa do Mundo, não consegue recuperar o rendimento dele na Copa do Mundo, né? Cada minuto do João Cancelo na Copa do Mundo foi um negócio horroroso, parecia que ele não sabia o que era uma bola. Volta da Copa como reserva absoluto do City, né? Perdendo cada vez mais espaço. E aí, cara, a tendência era que, do jeito que tava a situação, ele fosse jogar cada vez menos, né? E o João Cancelo é um jogador muito bom pra ficar esquentando o banco durante o resto da temporada inteira. Então, considerando isso, eu acho que faz sentido esse empréstimo. Não sei como é que as coisas vão se desenrolar, assim. Eu acho que se ele for muito bem no Bayern de Munique e quiser ficar no Bayern de Munique, eu acho que o Bayern vai fazer esse investimento. Não vai ser barato, porque, como eu disse, ele tem mais 4 anos de contrato com o City. Então, se o Bayern quiser comprar ele, em definitivo, vai ter que pagar uma bala, sei lá, 60, 70 milhões de euros por aí. Mas eu acho que esse é um casamento que pode dar certo, né? Até porque se você olha o elenco do Bayern de Munique, o Pavard tá com uma relação meio ruim lá, vai acabar saindo também. O que dizem lá é que ele vai sair. O Mazraoui, o lateral que veio do Ajax no começo da temporada, ele tá lesionado, né? Ele se lesionou, se não me engano, ainda na Copa do Mundo, né? E tá se recuperando. Então, eu acho que o Cancelo vai chegar pra jogar. Eu acho que ele vai ter boas oportunidades no Bayern de Munique. É um jogador muito versátil, né? Pode jogar na lateral direita, pode jogar na lateral esquerda. Tem tanta qualidade que até se quiser colocar ele mais avançado, ele joga. Então, eu acho que tem tudo pra dar certo essa estadia dele lá na Bundesliga. E, como eu disse, eu tô empolgado, cara. Eu quero ver como é que vai ser, porque realmente a situação dele no City tava um negócio muito lamentável. Acho que essa mudança de ares pode fazer bem pra ele. Vamos ver, realmente é um jogador que eu passei a apreciar muito, né? Principalmente depois que ele virou esse lateral esquerdo que vira meia no meio do jogo, assim. Eu passei a admirar muito ele como jogador, né? E espero que ele possa voltar a ter um desempenho maneiro. E também veremos como é que ele vai ser utilizado no Bayern de Munique, né? Se o Nagelsmann vai tentar deixar ele como um lateral mais padrão, assim, um lateral que vai, sobe pela ala ali, ou se vai tentar também utilizar um pouco desses recursos que ele aprendeu a usar no City com o Guardiola, né? E também se vai ser na lateral direita ou na esquerda, provavelmente na direita, né? Porque o Davies na esquerda meio que é o dono da posição, né? Então vamos ver como é que vai ser aí, mas tem tudo pra ser uma transferência bem interessante. Cara, e é uma dupla bizarra, né? Davies de um lado e Cancelo do outro. É. Se o Nagelsmann conseguir montar direitinho, nossa senhora. Ainda mais enfrentando o PSG, que os atacantes do PSG não são exatamente conhecidos por voltar para marcar, né? Imagina o Bayern atacando com Sané, Gnabry, Cancelo, Davies. Nossa senhora, tá maluco. E ainda são dois jogadores muito rápidos na recomposição, né?
Então isso aí também ajudaria bastante. De qualquer maneira, parece dupla de lateral que tu faz no modo carreira, assim, né, cara? Tu contrata os dois mais pica um de cada lado, assim, né? Mas enfim, cara, vamos para o próxima transferência, então, que é um pouco chocante, na minha opinião. A próxima transferência é a do Anthony Gordon para o Newcastle. Esse camaradinho aqui jogando no Everton, tá com 21 anos, né? Tem 7 gols na carreira aí, 8 assistências e foi comprado pelo Newcastle por valores que podem chegar a 45 milhões. Eu já vi o Anthony Gordon jogar às vezes, né? E pra mim nunca pareceu nada demais. Mas eu falei, não, os caras pagaram 45 milhões, vou pesquisar melhor, eu devo estar errado. Aí fui no Twitter, pesquisei lá o Anthony Gordon. Eu diria que 90% das pessoas estão falando que é um absurdo o valor que tá sendo pago por ele. Vim olhar as estatísticas do cara aqui, parece que ele era o brabinho na base, né? Na base ele era um ponta muito goleador e tal. Mas no profissional tá me parecendo um pouco absurdo esse valor, cara. Só que me parece, velho, não sei se tu concorda comigo, né? 30 milhões, 40 milhões, tá virando o novo 10 real. Sabe qual é? Não tem aquela piada de que tipo, no Brasil, assim, tá tudo tão inflacionado que 5 reais é o 1 real um real no passado, agora é 5 reais, uma parada assim. Tipo, a nota de 5 é a nova moeda de 1. Cara, tá parecendo que 40 milhões de libras, de euros, ou 30 milhões é o novo das pila, cara. Porra, qualquer jogadorzinho saindo por 30, 40. Meu irmão, tu tá de sacanagem. Esse Anthony Gordon aqui, cara, ele tem algumas qualidades. É um jogador muito rápido e ele tem um pouco de flair, assim, ele tem um pouco de drible, de improvisação, que é uma coisa bacana de ver em jogador, né? Se botar esse Anthony Gordon no Brasil aí, meu irmão, deve ter, pelo menos, dá pra chutar umas moitas e cai uns 20 malucos melhor que o Anthony Gordon, cara. Assim, com todo respeito. Posso estar errado, vai que ele vira um craque aí, depois cala minha boca, mas... Sinceramente, 45 milhões? O que tá acontecendo, Yuri? Cara, eu juro a você, se botar uma equipezinha, os detetives pra pesquisar esse negócio, vai encontrar um Gustavo Fring envolvido, um Saul Goodman, porque tu tá maluco, pô, isso aí. É como você falou, todo mundo já viu esse moleque jogar pelo Everton, né? Acho que já tem um tempinho que ele subiu da base do Everton, mas, pô, cara, 45 milha de libra? Que isso, pô, tu tá maluco, é muita grana, cara. É muita grana. Pode calar na nossa boca, tá? Esse moleque pode chegar lá no Newcastle e começar a fazer gol e assistência toda a rodada. E aí a gente vai ter que fazer um vídeo só pra pedir desculpa pra ele. E pior que o Newcastle vinha fazendo algumas contratações bem interessantes, né? Pô, os caras sniparam lá o Bruno Guimarães, que foi certeiro e tal. O zagueirão Botman lá, entre outras, né? Isaac. Eu não sei se tu lembra, quando tem a venda do Neymar pro PSG, 222 milhões, o Barcelona começa a gastar aqueles valores incríveis, absurdos pelo Dembélé, pelo Coutinho, depois até o Griezmann, 120 milhões e tal. O mercado naquela época tava muito inflacionado, né? Tava muito inflacionado. E aí veio a pandemia, os clubes começaram a perder grana e tal. Passou por um tempo de bem menos. Os valores deram uma baixada braba, né? Poucos clubes gastando muito. Só que agora voltou isso aí, tá voltando com tudo, cara. Tá voltando com tudo, não tem como, mano. Se esse cara aqui vale 45 milhões, com todo respeito, né? O Bruno Henrique, no auge lá, antes da lesão lá, com 30 anos, jogava melhor que esse maluco aqui, porra. Tá de sacanagem. O Bruno Henrique valeria quanto, então? Tudo bem que esse maluco tem 21, né? Mas, enfim. Eu achei, assim... Isso faz a gente pensar, assim, que, por exemplo, o Mbappé custou 180 milhões de euros pro PSG. Se esse guri vale 45 milhões, 180 pro Mbappé tá muito tranquilo, cara. Nossa, mas tá tranquilaço, tá ligado? O mercado tá realmente uma loucura. Aham. Esse guri também, vale lembrar que, como inglês, né, ele entra naquelas... assim, a gente fala pouco disso, porque às vezes nem parece que faz muita diferença, mas existem regras pra você contratar jogadores, pra usar jogadores do seu elenco. Você pode jogar até com um número máximo de estrangeiros, né, fora da União Europeia, dentro da União Europeia, tem todo um esquema. Então os ingleses, eles entram numa cota lá, que você tem que ter um mínimo X de jogadores ingleses formados, né, ou formados na Inglaterra, né, mesmo que não seja inglês. Então o Anthony Gordon entra nesse tipo de cota também. Por isso que às vezes os jogadores ingleses são um pouco mais sobrevalorizados, né? De um jogador que me parece e custou 45 milhões para outro que fez uma Copa maravilhosa e sai por um valor muito mais barato, né? Que é o nosso querido Unai. Esse que foi um dos principais jogadores daquela bela seleção do Marrocos na Copa do Mundo. Cara, ele tinha sido contratado pelo time dele lá, que era o Angers, por, acho que era pique de 300 mil euros, cara. 300 mil é o salário do Anthony Gordon num mês, se pá, velho. Agora no Newcastle. E agora ele foi vendido pro Olympique de Marseille e... Eu perdi o valor aqui, mas acho que era coisa de 6 a 8 milhões, ou seja... Mais 2. 6 mais 2? 8 milhões fixos mais 2 de bônus. 8 mais 2. Então dá uns 10 milhões se ele atingir todas as bonificações. E, cara, vamos ver se ele vai vingar, né? Mas pelo que eu vi na Copa do Mundo, ele tem talento, cara. É um jogador muito rápido, muito bom ali pra organizar jogadas, tal, muito brigador e tal. Ele fez uma excelente Copa, foi um dos jogadores mais encantadores da seleção do Marrocos, né? E acho que um salto pra um Olympique de Marseille e não pra um time gigante, assim, talvez seja bom pra ele, né?
Pra ter menos pressão e também a gente poder ver se o cara realmente tem cancha pra jogar no alto nível, mas me parece que sim, né? Me parece que sim. E que assim, o Olympique Marseille e Lyon são ótimos clubes para você dar um salto no futebol francês e aparecer para o resto da Europa, né? Porque são clubes que geralmente estão jogando pelo menos uma competição europeia, seja a Champions ou a Europa League. Então, acho que se ele for muito bem lá, o papo de, sei lá, cara, daqui a... Eu até cheguei a comentar isso, se não me engano, acho que daqui a 1 ou 2 anos, se ele continuar mostrando o futebol que ele mostrou na Copa do Mundo, ele vai sair por 6, 7 vezes esse valor aí que o Marcelo pagou por ele. Possivelmente. Vamos ver como é que ele vai se desenvolver, né? Vamos ver se ele vai se dar bem lá no Marselha. E, cara, o Chelsea, meu irmão, o Checão está liberado. Lá em Londres, o nosso querido Todd Bowley tá assim, né? O bicho tá jogando dinheiro pra tudo que é lado, irmão. O cara não tá nem aí, né? E mais uma contratação que o Chelsea anunciou aí foi a do Malo Gusto, que é um lateral direito francês aí do Lyon, né? Que vai ficar emprestado no Lyon até o fim da temporada. E quando acabar a temporada, ele se junta, então, ao Chelsea, assim como o Nkunku, né? O Nkunku já tá fechado pra temporada que vem. Mas enfim, o Chelsea pagou cerca de 30 milhões de euros e assim como a gente já falou e aqui em outros casts, né? A estratégia do Chelsea é fazer contratos longuíssimos com os jogadores para que os valores deles possam ser, digamos assim, amortizados com o tempo e, portanto, seja um impacto financeiro menor a cada temporada, eles consigam fechar os custos lá, fechar os livros de contabilidade lá, ficar dentro das regras de fair play com mais tranquilidade. Então ele é mais um que assina um contrato longuíssimo, né? Ele vai até junho de 2030. Então até onde eu tô sabendo aí são 7 anos e meio de contrato, acho que é isso, né? Cara, incrível aí o Chelsea contratando mais um, maluco. Mais um, é uma parada louca, velho. Uma parada louca, não sei nem o que falar, o Chelsea... Só nessa temporada já tá chegando nos 500 milhões de euros, cara. Meio bilhão de euros numa temporadinha. Uma temporada. Loucura, né, cara? E pode ficar ainda maior se ele conseguir convencer o Rui Costa a vender o Enzo, né? Que o que estão dizendo agora é que o Benfica, que o Chelsea aceitaria pagar os 120 milhões de euros no Enzo, só que o Rui Costa não quer ceder, não quer deixar ele sair agora. Se aceitar, nossa senhora, vai bater quase 700, né? Pois é, daí pra fechar as contas eles vão ter que assinar um contrato de, sei lá, 15 anos com o Enzo Fernandes pra o dinheiro ficar, né, assim, amortizado em 15 anos. É uma loucura, velho. Enfim, mas vamos seguindo então. Ainda falando de Lyon, mais um que jogava naquela parte direita do Lyon era o TT. O TT é um brasileiro que foi revelado pelo Grêmio, tava no Shakhtar Donetsk quando explodiu a guerra da Rússia e da Ucrânia. Ele foi liberado pela FIFA, né, pra encontrar um novo clube e tal, pra fugir daquela situação. Foi pro Lyon e, curiosamente, o empréstimo dele terminou agora, no meio da temporada. No meio, né, e não no final. E aí, ele acabou conseguindo um empréstimo de 6 meses pro Leicester. O que eu acho curioso é que é uma contratação, assim, que ninguém fala nada, né, não sei o que lá. TT, ninguém liga, porque é um empréstimo, papapá. Esse bicho joga mais que o Anthony Gordon, irmão. Porra. Inclusive, os números dele são bem melhores. Nessa temporada, pelo Lyon, ele tem 6 gols e 5 assistências. Isso aqui é praticamente os números do Anthony Gordon na carreira inteira como profissional, cara. Que porra é essa, velho? Tá aqui, ó, o bicho contratado pelo Leicester aí, mais um brasileiro na Premier League pra gente seguir, né? Agora, Yuri, você sabe quem é o Oscar Gluck? Não, eu também não. Também não faço a menor ideia. Mas o cara foi contratado pelo RB Salzburg, porque geralmente eles contratam muito bem. Tu tá ligado que o Salzburg vai pegar promessas pequenas, depois ou eles vendem direto pra clubes maiores aí, como foi o caso do Daka, né? Foi direto pro Leicester, coisa assim, tem outros casos. Ou eles vão acabar mandando pro RB Leipzig, pro cara se desenvolver lá, como é o caso do Szoboszlai, entre outros. E esse Oscar Gluck aqui, eu fui pesquisar, né? O RB Salzburg, se os malucos contratarem esse guri aqui, é porque tu sabe que o maluco deve ser bom. Porque uma coisa que a Red Bull faz bem é ter olheiro, né? Os caras, a rede de olheiros desses malucos aí é uma coisa de outro nível. Eu fui lá, diz a lenda que ele é um bom meia atacante, meia criativo ali, israelense. Os caras foram buscar o maluco lá na liga israelita, velho. Então não se surpreendam aí se vocês daqui a uns 2, 3 anos, vocês estiverem ouvindo falar do Oscar Gluck. Outro time que é muito bom nessa questão de contratação de jovens aí é o Borussia Dortmund, né? E os caras fizeram uma contratação muito interessante. Esse Julien Duranville, eu já tinha ouvido falar dele uma vezinha, eu acho, 2 vezes aí por aí. Que é um cara de 16 anos que já tava jogando nos profissionais na liga belga, lá pelo Anderlecht. Daí parece que é um jovem muito talentoso, né? Driblador, rápido e tal. E o Borussia Dortmund foi contratá-lo com 16 anos. E tu tá ligado que o Borussia Dortmund não tá nem aí, irmão. O cara tem 16 anos, o cara tá nas fraldas, eles botam pra jogar se eles puderem, né?
Então a gente vai acabar vendo esse cara jogar muito em breve, não deve demorar muito não. Se não for nessa temporada, na próxima, imagino que ele deve começar a ganhar alguma chancezinha por lá. E pode ser mais um cara que às vezes vem do nada, ninguém viu, nunca ninguém ouviu falar nem nada. E quando tu vê, o cara tá jogando pelo Borussia Dortmund, metendo gol e tal. Então, enfim, não conheço muito o futebol dele, dei uma olhada nos melhores momentos aí da carreira dele só pra ver como é que ele jogava, né? Mas parece um jogador interessante, baixinho, rápido, driblador aí pra ponta do Borussia Dortmund, né? Então, e tu vê que, olha só, 16 anos o cara custou 8 milhões, tá? Não é pouco não, pra 16 anos. Obviamente não é um Endrick, mas não é pouco, então imagino que ele deve ser bem talentosinho aí, beleza? Tá aqui, ó, a confirmação.